uma postura pastoral e até um direcionamento pastoral, uma palavra pastoral, é que nós não podemos jogar contra o nosso país. A gente não pode ser criança mimada. Não foi do jeito que nós queríamos ou que muitos queriam, enfim. E isso não significa que Deus perdeu o controle e não significa que você pode pegar a bola, colocar debaixo do braço e sair do jogo. A gente precisa trabalhar para a prosperidade da nossa nação. A gente precisa trabalhar para o bem da nossa nação. Orar por nossas autoridades. Por exemplo, Heavy, né? E o Carpers também pode falar. Tipo, torcer para dar errado. Dar ruim. Tomara que dê ruim para que seja impeachmentado logo, né? e o Brasil desande, sei lá, enfim. Não devemos fazer isso. A gente deve orar pela prosperidade da nossa nação, até porque nenhum dos dois candidatos abarcava toda a totalidade de valores e princípios que nós professamos. E acredito que nunca haverá um candidato que vai abarcar toda a totalidade. Então, só o Daciolo. Exatamente. Então, assim, cara, se tem coisas ruins com o candidato eleito, teria com o outro também. Então, a gente vai ter que lidar com as coisas ruins desse, como talvez teríamos que lidar com a do outro. E o que a igreja não pode, em nenhum momento, fazer é aquilo que eu acho que Martin Luther King fala, né? A igreja não é serva nem senhora do Estado, mas a sua consciência. O que a igreja não pode nunca fazer é perder a sua consciência e tornar-se vassala ou senhora do Estado, mas ela deve sempre manter-se em uma posição de profecia, de crítica em relação àquilo que está acontecendo no Estado. Então, a gente deve sim orar e trabalhar para que o governo do presidente Lula seja muito bom, que a justiça possa prevalecer, que o Brasil prospere, e glória a Deus por isso. E daqui 4 anos, no nome de Jesus, vai ter eleições novamente, e aí então vamos poder escolher outros candidatos, ou seja lá quem for, enfim. E aí eu acho que entra até uma coisa da esperança terrena e esperança celestial. Não podemos embaralhar as duas coisas e nem descartar nenhuma delas. Porque, por exemplo, eu como pai, Geise como pai, Kuipers como futuro pai, nós temos que ter esperança terrena. Sim. Queremos e devemos querer a prosperidade da nossa nação, que os nossos netos vivam em um país mais justo, menos violento, sem corrupção, e etc, etc, etc. Devemos desejar isso, é nobre que desejemos isso. Exato. Agora, isso não pode substituir a nossa esperança celestial. E eu acredito que esse é o momento em que isso está sendo colocado em xeque. Porque muitos estão acordando com a realidade que talvez nunca tiveram uma esperança celestial. A esperança que eles nutriram nesses anos, enfim, foi apenas uma esperança terrena. E aí que eu acho que é um dos perigos, e até lembrei agora o ponto que eu ia falar, que era dentro dessa questão da esperança, da oportunidade que nós temos então de testemunhar agora como igreja, né, nesses próximos anos. Que nem vocês comentaram sobre orar, torcer para que dê certo, lutar por justiça, lutar para que as coisas vão para frente, né? Então é uma oportunidade da igreja não ser o pezinho pançudo que pega a bola, coloca embaixo do braço e vai embora e reina, né? Não, mas que quer construir uma sociedade junta, né? E aí entra esse tema, né? Da esperança agora eterna, escatológica, da esperança presente, e onde às vezes também ambos os lados se confundem. Às vezes vai surgir, e pode surgir nesses 4 anos, como surgiu em outros momentos da história, que o Estado se tornou, então, uma esperança escatológica, Exatamente. né? O Estado começou a querer, então, não oferecer mais uma esperança para criar bem os filhos, para educar, para ter segurança. Não, mas agora uma esperança de salvação eterna, uma utopia, realmente. E, em contrapartida, muitas vezes a igreja se rebaixou a uma esperança terrena. E também esqueceu do seu propósito máximo de anunciar a esperança eterna, né? Então, eu vejo que esses dois perigos ocorrem. Tanto o Estado querer se divinizar, quanto a igreja se esquecer do poder que ela tem, da mensagem que ela carrega e querer se rebaixar, né? E pelo nível de eleições que foi,
eu acho que a tendência nesse sentido era maior ainda. Né? Tipo, foi grandioso o que aconteceu. Sim. Então, parece mesmo, né, cara? Essa narrativa dualista parece que estava acontecendo mesmo, né? Sim. Só que, ao mesmo tempo, cara, e assim, é muito fácil a gente perder de vista a nossa esperança cristã. É a utopia, né? E, assim, os planos ideológicos, eles vendem uma utopia. A ideologia de esquerda, por exemplo, ela repousa e se fundamenta numa utopia de o Estado conseguir promover o paraíso. Né? Por esse motivo que, na teoria marxista, a religião é um ópio. Né? A religião ela precisa ser deixada de lado para que, então, o Estado seja a esperança e seja o grande Deus do povo. E na ideia também de extremo pensamento de direita, é a mesma coisa. Se vende uma ideia de que você vai poder viver as benécias da vida eterna aqui. O Brasil vai ser a terra prometida e vai prosperar e vai ser celeiro das nações, etc, etc. Essa ideia, ainda que possa ser muito romântica, ela pode roubar de nós os olhos na eternidade. Isso. Por isso que eu acho que a importância de nós como igreja, né, termos clareza do que é a esperança cristã e de como isso é agora anunciado e vivido por nós, porque, por exemplo, ali pós-iluminismo, né, e também no século XX, foi um século bem turbulento, né, tivemos as 2 grandes guerras, etc. Ali naquele contexto, principalmente agora na realidade europeia de cristianismo, de protestantismo, nós, e catolicismo também, a gente percebeu, né, ao longo da história, um enfraquecimento por parte da igreja de um anúncio da esperança cristã verdadeira. E ali se deveu muito a 2 fatores, né? Pós-iluminismo, principalmente a questão do ceticismo. Sim. E também de avanço da teologia liberal, né? Que daí, por exemplo, começou a questionar milagres, questionar a ressurreição de Cristo e, portanto, né, se questionamos a ressurreição de Cristo, a nossa própria ressurreição e esperança eterna também são questionáveis. E aí a nossa esperança que nos é própria foi diluída, essa mensagem foi diluída e deu voz, deu palco para outras esperanças surgirem, né? E aí, por exemplo, o ser humano foi colocado no centro do debate. Então, agora a razão humana é que vai trazer a salvação. Através da razão humana a gente vai conseguir evoluir, vai conseguir desenvolver a sociedade, vai ser tudo perfeito. Mas aí veio 2 grandes guerras posteriormente a isso que também acabou com todo... que frustraram a razão humana. E aí vem o quê? Vem também um niilismo, vem uma falta de sentido, uma falta de propósito. E é nesses vácuos que surgem oportunidades para que a igreja retome e agora anuncia a verdadeira esperança, né? Que eu acho que a gente precisa sacar esse momento da história do nosso país, cara. Exatamente. A gente é uma grande força, a gente é uma grande voz hoje, mas a gente é uma grande voz que ainda... Tava falando isso com a minha família ontem, é uma grande voz que ainda... parece que não está ecoando pro lado certo ainda, sabe? A gente ecoou muito bem, a gente se posicionou ok politicamente, mas, cara, a gente precisa trazer o principal discurso da gente. Olha, nós como igreja temos essa mensagem. Aí, de acordo com essa mensagem aqui, aí a gente vai para as outras áreas. Agora, existe um cerne daquilo que nós precisamos fazer em primeiro lugar. Né, e aí eu acho que, de fato, é um equívoco que alguns cometeram, né? O equívoco de colocar a esperança terrena sobreposta à esperança celestial. Que vem aquilo que até, inclusive, o nosso querido amigo Bibo de bancada, que não está aqui conosco hoje, defendeu num vídeo que viralizou e que eu concordo muito. Né? Essa ideia de que o Brasil é a nação cujo Deus é o Senhor e ela vai prosperar e etc, tal, enfim, e que o Brasil é do Senhor Jesus. Cara, essa ideia não é bíblica. Não é bíblica. Essa ideia não pode sobrepor a nossa consciência de que a nossa esperança é celestial. Aqui a gente tem que lutar para viver o menos pior. Porque vamos passar por perrengue aqui. Enfim, a Bíblia é muito clara em dizer isso. Mas a nossa esperança é celestial. E como diria Paulo, a igreja de Corinto, em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 19, se temos esperança somente para esta vida, somos de todos os mais miseráveis homens e dignos de compaixão. O que Paulo está ensinando é que
não tem problema ter esperança em Cristo para essa vida. De fato, o evangelho tem impactos terrenos aqui agora na nossa vida. Em um país, por exemplo, majoritariamente cristão, o evangelho pode gerar benefícios para essa sociedade. Olhe para os Estados Unidos, olhe para a Europa, e você vai ver os benefícios que a reforma produziu no período da reforma ali na Europa e assim por diante. Né? A ética protestante, na educação, Max Weber fala sobre isso. na educação, na economia, na política. A reforma gerou muitos benefícios para um continente político. Né? Na verdade, a reforma foi política. Né? A gente que tem essa fantasia Também, né? meio teológica, tal, enfim. Mas a grande tese por trás da reforma era política, era mudança cultural, social e assim por diante. Enfim. Então, o grande perigo que nós corremos, ignorando Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, é pensarmos que a nossa esperança em Cristo se resume a essa vida. E aí que vem a mensagem da ressurreição, que o liberalismo teológico tenta enterrar, que nós não podemos deixar ser enterrada. A nossa esperança é a ressurreição. A nossa esperança é que se com Cristo morrermos, com Ele viveremos. E se morrermos com Cristo em um país bom ou ruim, vamos ressuscitar com Cristo para a glória eterna.